Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de bordado. E na aula de hoje, já tenho até alguns materiais aqui para mostrar, né? Que eu separei o que nós vamos precisar, tá bom? Nós daremos continuidade ao tema do bordado em papelão. Na aula passada, que foi número 93, né? Tivemos este cartão aqui bordado. Algumas pessoas gostaram e por isso eu decidi fazer um outro desenho dentro ainda dessa temática, né, do coração, que também pode ser feito em tecido, tá bom? Então, para quem não gosta de papelão, pode aproveitar a opção de desenho que eu vou dar, mas fazendo em tecido, tá? Então, para hoje, nós vamos precisar, no caso, quem for usar o tecido ou quem for usar o papelão, tá? O papelão eu sempre lembro que é esse fininho que a gente reutiliza, né? Borracha, lápis, a tesoura, a agulha, as linhas de preferência, a rolha também, né? Que nós estamos aqui utilizando um furador feito. E vou mostrar aqui, né, o desenho já, o esboço que eu fiz, né, para mostrar o que eu vou fazer aqui com vocês, né, mas pode, logicamente, ser aproveitado de outra maneira esse mesmo desenho, tá bom? Então, olha, eu fiz esse desenho aqui, ele já tá furadinho. Aí eu vou mostrar como que esse desenho vai ficar aqui no papel, né? Como que ele é melhor, com mais detalhes. Agora, a parte de furar e a parte de mais detalhes sobre a confecção desse cartão, eu vou pedir, se você não assistiu a aula 93, que você assista. Por quê? Porque assim eu não fico tão repetitiva, né? Porque tem muita gente que me acompanha oficina por oficina, e só essa parte de furar, né? De fazer o furador aqui de forma caseira, tudo isso demora, né? Então eu já vou diretamente para essa parte do risco que eu vou fazer e depois para o bordado, tá? Assim o vídeo não fica tão longo e cansativo para quem acompanhou a última aula. Essa florzinha aqui, vamos começar pela florzinha aqui que é mais fácil, né? É uma florzinha que nós já vimos também na aula número 20. Aqui é uma pétala do pontinho margarida, né? Que geralmente nós arrematamos, né, nessa parte aqui mais alta com um ponto pequenininho. Nesse caso, como nós precisamos marcar onde vai ser o furo, e também na aula passada eu já comentei que no papelão os furos eles não podem ser tão próximos um do outro, então na minha marcação do papel, eu vou fazer um ponto aqui e vou dar um espaço mais largo, porque assim dá para ficar bonito. A gente pode até mudar de cor se quiser, essa pontinha aqui com a linha, e aqui um pontinho aqui embaixo também. A gente dá continuidade na flor com quantas pétalas a gente quiser. Então, por exemplo, aqui, vou fazer uma aqui, eu posso fazer uma marcação aqui e uma aqui. Vou fazer outra aqui nessa direção. Se eu quero de uma maneira circular, eu também posso pegar até mesmo uma moeda ou alguma coisa assim para marcar a forma mais arredondada, tá bom? Então, é isso. A gente mantém um pontinho central e vai puxando, e a altura também pode variar. Na minha florzinha, ela ficou assim, ó. Vou fazer aqui o desenho da florzinha. Uma pétala mais alta, aí uma mais... São 5 pétalas, né?
tá? Mais ou menos isso. Acho que a minha tava um pouquinho mais fechada. Aí, onde que eu vou fazer o furinho? Eu vou fazer o furinho central, vou fazer um aqui na altura onde passa a linha e aqui fora, deixando a largura de um ponto, como o ponto quando a gente vai fazer o ponto atrás. Aqui também, né? A mesma coisa, olha. Tá? Então, eu preciso sempre fazer esse cálculo, né? Quando a gente trabalha para não rasgar o papelão, tá bom? Então, esse é o desenho da florzinha, bem fácil de fazer. O da folhinha que eu fiz, a folhinha mais simplesinha que tá aqui, olha, eu coloquei a partir daqui, né? Então, eu vou primeiro fazer os pinguinhos e depois eu vou ligar para ficar mais escuro. Um pinguinho aqui, aí abro aqui, 2, 1, 2, né? Abrindo aqui como se eu estivesse abrindo um triângulo, tá vendo? Eu tenho um ponto, eu abro um pra cá, um pra cá. Depois, eu fiz mais 2 de cada lado e um no meio, na mesma linha reta aqui, tá vendo? Então, agora vamos ligar esse ponto. Todos esses pontos vão voltar pro primeiro, que é aqui embaixo. Então, ele vai ficar assim, ó. O fio, tá? Esse é o caminho que o nosso fio do bordado vai fazer. Aqui sai um pouquinho fora, mas dá pra entender. E esse contorno em volta que a gente pode fazer com o nosso famoso ponto atrás, que tá em todas, né? Então, dá pra fazer outros modelos de folha? Dá, tá bom? Dá pra fazer, por exemplo, você pode até pegar uma folhinha natural, se você quiser, para fazer esse bordado, você pode pegar a folhinha natural, colocar ela em cima de um papel, uma folha sulfite, um papel aí que você tenha, coloca, você pode fazer o contorno com o lápis, né? E depois ir marcando os furinhos em volta, tá bom? Deixando o espaçamento, sempre esse espaçamento aqui, né? Tem que ter um limite, tá bom? Tem que ter realmente. Por exemplo, se eu vou desenhar aqui uma folha, tá? Imagina que aqui eu fiz o contorno da folhinha natural, aí eu coloco um pinguinho aqui e vou dando o espaçamento para poder furar, tá vendo? Tá? Eu não posso porque... E aí, quando é em partes mais curvas, a gente distribui bem bonitinho para não ficar com tantas quinas, né? Mas também não dá para ser... Porque se a gente também deixa um ponto tão largo, aí fica com quina. Tem que distribuir, tá bom? Então, mede direitinho. Por isso que é importante fazer no papel e depois prender esse papel no papelão e furar o papelão junto com o papel. Até passar uma fitinha adesiva se quiser. Então, agora eu vou mostrar como que eu fiz este espiral aqui, olha. Tá? Primeiro, gostaria de lembrar que na aula 17 eu mostro mais detalhadamente como eu faço o espiral simples, né? Que a gente usa bastante na composição dos bordados. Eu vou fazer aqui um pouquinho maior. E o tamanho do coração aqui, é lógico que esse bordado também pode ser feito sem estar dentro de um coração, né? É porque eu quis manter aqui o coração, até porque logo a gente também vai ter Dia dos Namorados, né? Então, dá pra gente também fazer trabalhos temáticos, né? O contorno do coração e o risco em si também tá na aula passada, tá? Eu mostrei bem facinho de fazer, e aí eu não vou repetir então, tá bom? Então, aqui, o espiralzinho comum, a gente parte de um ponto e circula, né?
Nesse caso aqui, que eu preciso fazer os pontinhos, calculando aqui, e depois fazendo essa brincadeirinha aqui de puxar as pontinhas para dar esse efeito que eu gostei bastante, o que eu faço? Eu posso medir melhor se tá centralizado. Essa pontinha, o primeiro ponto aqui eu não fiz essa pontinha, né? No primeiro aqui, não. Então, eu coloquei um pontinho aqui, um pontinho aqui. A partir do segundo, já deu. Vou até ampliar. Então, no primeiro, eu não coloco esse triângulo, né? Essa pontinha que eu criei aqui. Aí, a partir do segundo, já dá. Então, vou distribuindo aqui os pontinhos, olha. O primeiro, posso fazer aqui os pontinhos, prestando atenção na distância. Isso é sempre importante no papelão. Gosto de repetir, porque eu já fiz bastante, então... Tá bom? Então, vou fazendo aqui. Você pode, então, fazer primeiro o seu espiralzinho e depois vir colocando o triângulo. Só que o meu, ele tá puxadinho para trás, um pouquinho. Então, onde eu vou ligar esse ponto? Eu vou colocar, olha, um ponto atrás. Esse aqui, quando eu for passar a linha de bordado, vai unir aqui, olha. Vai ficar assim. Aí, vou de novo aqui. Onde eu vou colocar esse? Posso colocar aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui. Eu posso também fazer o desenho primeiro e depois vir fazendo os pontinhos. Eu só não posso esquecer da distância, tá? Deixa eu virar aqui minha folha. Tá? Dá pra fazer assim também. Vai fazendo o desenho e depois marca os pinguinhos da ponta. O meu eu fiz bem cheio, né? E num espaço pequeno. Você pode criar um espiral maior, tá bom? Então, vamos... Agora, o espiralzinho aqui já tá pronto. Qual é o diferente aqui no meu? A diferença é que eu encaixei ele aqui eu já desenhei ele dentro do coração. Então, quando eu fui acabando ele, olha, eu fui puxando, colocando aqui a ponta já direcionando pro contorno do coração. Ou seja, né, o meu espiral tem pontos que vai coincidir com o ponto do contorno do coração. Olha só, tá vendo? Que eu vou utilizar o próprio furo aqui do contorno para passar minha linha, tá? Então, é bem legal, né? Agora, esses aqui de fora, olha... vai ser igual pontinho margarida, né? Eu quis fazer um pouco disso para ficar diferente. Você precisa fazer isso? Não, você pode só puxar aqui com bordado em pontos retos. Mas eu vou colocar até de cor diferente, né? Como eu fiz aqui no desenho, um tom diferente nessas pontinhas. Então, aqui nessa região onde eu marquei 2 pontinhos... eu vou passar como o ponto margarida, eu vou passar o fio por dentro do ponto. Então, esses aqui eu vou bordar primeiro. Eu vou bordar primeiro esses retos. Aqui também tem um. Aqui. E aí, depois que eu vou...
depois que eu venho preenchendo, tá? E aí, aqui no meio, se eu quiser fazer o contorno em ponto atrás, eu posso fazer, tá? A folhagem em ponto mosca também fica bem legal. A gente já teve, vou colocar o número aí, mas a gente pode só fazer uma linha aí, até meia tortinha, que fica bacana, e ir puxando as linhas dessa forma aqui, tá bom? Aí, onde eu vou pôr os furinhos? Nas pontas, nos encontros que a linha vai fazer, tá? Olha. Dá pra fazer qualquer, que essa foi uma pergunta que eu recebi. Dá pra fazer qualquer desenho? Dá. Mas a gente tem sempre que pensar que o desenho, a gente precisa conseguir distribuir os pontinhos num desenho de forma a não romper o papel. Então, ele precisa ter a bendita distância, que eu tô repetindo porque eu não quero que ninguém chegue quase no finalzinho. Acontece, né? Então, eu já tô avisando porque pode acontecer, né? Tá chegando no final do bordado e aí o espaço tava muito curtinho e aí acabou rasgando o papelão. Então, para que isso não aconteça, eu já falo logo, né? Tá bom? Experiência, né? Então, agora que eu já coloquei aqui minha linha verde, já coloquei aqui meu adesivinho aqui atrás, tá vendo? Tô usando aqui um papel de calendário antigo, olha. Coloquei meu nozinho, né? E a fitinha adesiva ali para segurar. Agora, eu já tô fazendo os pontos retos, que vão ser esses pontinhos aqui que eu já mostrei, tá bom? Então, vou fazer primeiro estes. É importante também fazer, às vezes, mais do que uma vez o mesmo furo, passar a agulha, passar ela bem aí para poder facilitar um pouco a passagem do fio, né? Da linha, tá? E é legal também fazer como eu fiz aqui, faz o seu desenho, faz até colorido, porque aí quando você for passar a linha, você não tem dúvida de onde é que você vai contornar. Igual eu tô fazendo aqui, olha, o meu tá aqui, olha, se eu tiver alguma dúvida, eu olho nele. Tá? Se você quiser também passar o lápis, onde são esses pontinhos menores aqui, você pode também fazer isso, tá bom? Aqui eu já não tenho mais esse ponto que eu tô colocando claro aqui. Os pontos vão ficando triângulo, mas sem essas pontas, tá? Então, agora que eu já fiz aqui os pontinhos retos que eu preciso, eu fiz também uma base aqui com um ponto atrás. Eu vou também fazer uma pequena demonstração do ponto atrás, mas a gente já conhece bem aqui no canal, né? Então, eu fiz aqui esses 4 pontinhos, vocês já vão entender o porquê. Nós vamos partir aqui para fazer a flor do ponto central, que é esse aqui, tá bom? Então, vou sair aqui com ele. Já aprendi também aqui atrás, olha, longe. Sempre que a gente vai fazer o ponto margarida, é bom a gente nunca colocar nó onde a gente vai entrar com o nosso fio. Tá? Então, a gente sai aqui, e aí eu vou mostrar o porquê desses pontinhos retos. A gente pode passar até com a parte de trás aqui da agulha, né? Aqui, ó, dentro do rosa, tá vendo? Já marquei, coloquei com outra cor também pra parecer mais. Aqui. Passo aqui por dentro. E volto pro centro, né? É um tipo de ponto margarida também, só
Que agora eu vou mostrar aqui, ó, fechou. Se eu voltar pro mesmo buraquinho, o que que vai acontecer? Esse ponto vai desmanchar. Então, eu viro aqui o meu, passo por dentro de uma linha verde e volto no buraquinho. Vou até voltar por aqui que fica mais fácil, olha. Às vezes eu volto, eu uso a parte de trás para poder fazer mais fácil. Essa parte, esses pontinhos aqui também é legal eles não ficarem tão apertados, para não rasgar o papelão e para ficar mais fácil de passar nessa hora aqui, tá? Olha. Então, eu passo por dentro do pontinho reto e volto pra cá. Aí, passo no verde. Aqui pra amarrar o meu ponto, pra eu não desmanchar o que tá pronto, tá bom? Sempre assim, tá? Passa aqui por um outro ponto e volta pro buraquinho. Com certeza que no tecido é muito mais fácil, né? Porque a gente não precisa fazer invertido o ponto. A gente pode fazer diretamente e ir arrematando o ponto margarida. Aqui, eu já vou dar a demonstração do ponto que nós vamos usar aqui para contornar com a mesma linha, tá? Então, eu voltei, fiz aqui a minha última voltinha da flor. Agora, eu já venho aqui no pontinho de contorno para fazer o ponto atrás. Saio aqui com a minha agulha e colo no que tá, volto para trás, colando no ponto que tá pronto. Pra frente e pra trás. E assim eu vou fazer todo o contorno do coração. Às vezes fica um pouquinho difícil, passa a agulha primeiro e melhor em todos os furos, tá? Fica mais fácil. Então, agora aqui que eu já fiz todo o meu contorno do coração, eu já estou fazendo também o contorno do espiral. Vou fazer a parte aqui do contorno do espiral mesmo em ponto atrás, do mesmo jeito que eu já mostrei aqueles 3 primeiros pontinhos aqui, tá bom? Se achar melhor e quiser também marcar aqui a lápis, onde vai passar a linha para ficar mais visível, também dá, tá bom?
Agora que eu já fiz aqui todo o meu contorno desse espiral, eu venho com aqueles triângulos, né? Então, eu vou ligar aqui, a mesma coisa. Se você achar mais fácil também, você pode fazer o risco no papel. Faz a lápis, né? E aí, agora eu troquei de linha, eu vou usar uma linha com verde mais escuro para destacar isso. Adiantei aqui um pouco, passando também da mesma forma que eu fiz aqui no ponto margarida, só que dessa vez eu não preciso amarrar atrás numa linha que já esteja no bordado, porque nesse desenho, como ele é um triângulo, então ele tá passando aqui, olha, com essa distância de um pontinho, tá? Então, assim eu vou concluir esse espiral até chegar aqui no final e vou fazer a folhinha. Agora que eu já fiz essa folhinha aqui para demonstrar, essa outra eu estou fazendo de novo, né, o preenchimento do ponto atrás, ou se você preferir também fazer pelo meio, também. Agora eu vou começar a puxar, eu vou puxar só 5 fios aqui. Puxar um daqui de cima, deixar esses 2 primeiros aqui mais embaixo, sem puxar o fio. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu fiz uma brincadeira aqui com os mesmos pontos que eu já tinha ensinado. Fiz esse contorno colocando também esses pontinhos aqui de alinhavo, né, para dar um charme na minha peça. E eu espero que você use bastante a sua criatividade aí para fazer também trabalhos lindos, ecológicos, românticos, e que você possa presentear, vender, fazer várias coisas aí a partir dessa ideia, né, desse modo de fazer, tá bom?
Se você gostou, deixe o seu like, a sua curtida pro canal. E também se inscreva se você ainda não é inscrito. Pode me dar sugestões no espaço de comentários para peças que você gostaria de aprender também, tá bom? E seja bem livre aí na sua criatividade, faça coisas novas e também, se você preferir fazer no tecido, você fique à vontade, tá bom? Muito obrigada pela companhia, um grande abraço e até a próxima oficina.